Eu nunca imaginei que viveria para passar por isso. Me chamo Dona Lourdes, tenho 67 anos, e se tem uma coisa que a vida me ensinou foi a suportar caladas pancadas que o destino gosta de distribuir. Criei minha filha, Vanessa, sozinha, com o suor do meu rosto. O pai dela, um homem bonito e mentiroso, nos abandonou quando a menina ainda nem sabia andar direito. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Disse que ia buscar trabalho em outra cidade e nunca mais voltou. Nem carta, nem telefonema, nem notícia. A partir daquele dia, eu jurei para mim mesma que minha filha teria o melhor que eu pudesse dar. Não era muito, vendi doce na rua, lavei roupa para fora, cuidei de criança alheia enquanto as mães iam para festa ou trabalhar. Mas era feito com amor. Cada pedacinho de pão, cada vestido remendado, cada brinquedo de feira, era tudo pensando nela. Mas parece que, para Vanessa, isso nunca foi suficiente. Eu comecei a perceber as mudanças quando ela começou a trabalhar no escritório do Sr. Alberto, dono de uma rede de lojas no centro. De menina simples e doce, ela passou a se importar demais com roupa, com as unhas feitas, com as palavras que eu dizia no meio da rua. Uma vez, eu fui encontrar com ela no ponto de ônibus, e só porque eu estava com meu avental de serviço e um chinelo gasto, vi ela virar o rosto, fingindo que não me conhecia. Aquilo doeu mais do que tapa. E aí veio o Roberto. Empresário cheio de dinheiro, carro importado e aquele sorriso de quem sabe que o mundo gira na palma da mão. No começo, achei que ele ia fazer bem para minha filha, dar para ela segurança que eu nunca consegui. Mas logo vi que aquele homem carregava uma arrogância que envenenava tudo ao redor. E a Vanessa, a minha menina, se deixou enredar. Começou com pequenos comentários. Mãe, não fala assim na frente das visitas, fica feio. Mãe, a senhora não entende dessas coisas, deixa que o Roberto resolve. Mãe, esse perfume seu é muito forte. Aos poucos, o tom doce foi dando lugar a uma impaciência cortante. E o olhar, aquele olhar. Um misto de vergonha e desprezo disfarçado. Até que, numa manhã chuvosa de sábado, eu nunca vou esquecer, ela me chamou na sala. Eu tinha feito café, o cheiro do bolo de fubá ainda pairava no ar. Vanessa estava de braços cruzados, e o Roberto sentado no sofá, mexendo no celular sem sequer levantar a cabeça. Senta aí, mãe, ela disse, a voz dura. Meu coração gelou. Eu sabia que vinha coisa ruim. A chuva batia nas janelas, grossa, impiedosa, como se quisesse me avisar do que estava para acontecer. Vanessa pigarreou, evitou meu olhar e então soltou a sentença. Você não combina mais com a nossa vida, mãe. Eu quero que a senhora vá embora. Por um segundo, o tempo parou. Eu ouvi o som do relógio da sala, as gotas de chuva, o leve zunido do vento. Senti meu coração despencar dentro do peito, feito pedra jogada no poço. Como, assim, minha filha? Minha voz saiu baixa, trêmula. Ela bufou, impaciente. Eu já falei, mãe. Eu preciso que a senhora saia daqui. Não dá mais. O Roberto tem amigos importantes, a gente frequenta outro tipo de ambiente. Não dá para ficar carregando. Isso. Foi como se ela tivesse cuspido um veneno. Meu estômago embrulhou. Eu, que dei a vida por ela, virei um isso. Eu ajudei a construir essa casa, Vanessa. Foi com o dinheiro dos doces que eu vendi, das roupas que eu lavei.
Ela me cortou, a voz fria. E eu agradeço por isso, mas já passou. A senhora vai receber uma quantia. Já mandei separar suas coisas. Pode levar o que quiser, só não fica mais aqui. Roberto sorriu, debochado, sem tirar os olhos do celular. Senti as pernas fraquejarem. Segurei na beirada da cadeira. Mas eu sabia que não adiantava discutir. Eu conhecia aquele olhar da Vanessa. Era o mesmo que o pai dela fez quando virou as costas para mim. Então, peguei uma mala pequena, as mãos tremendo. Deixei o bolo de fubá esfriando na cozinha. Chovia forte lá fora, e eu, aos 67 anos, fui expulsa da casa que ajudei a construir. Na rua, a água da chuva misturava com minhas lágrimas. As pessoas passavam apressadas, ninguém parava para olhar. Sentei num banco de praça, o corpo molhado, a alma em pedaços. Eu chorei como uma criança perdida. Por quê, meu Deus? Por quê? Lembrei da Vanessa menina, abraçada nas minhas pernas, com medo dos trovões. E agora, a mesma tempestade me pegava sozinha. Foi então que meu celular tocou. Um número desconhecido. Hesitei. Quem seria? Nessas horas, geralmente é notícia ruim. Mas atendi, com a voz embargada, sem forças. Alô? Uma voz masculina, rouca, do outro lado. Dona Lourdes. É a senhora mesmo? Preciso falar. É sobre a igreja velha no fim da rua. Meu coração disparou. Aquela igreja, abandonada há anos. Era onde eu e minha mãe íamos rezar quando as coisas apertavam. Um lugar cheio de histórias, de promessas, de segredos. Quem tá falando? Perguntei, a voz mais fraca do que gostaria. Do outro lado, um silêncio tenso. A senhora precisa vir aqui. Agora. Tem algo que só a senhora pode resolver. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Olhei ao redor, a praça vazia, a chuva diminuindo. Aquele nome, a Igreja Velha, o que poderia ser? Por que alguém me procuraria depois de tanto tempo? Fiquei ali, sentindo um frio que não vinha só do tempo, mas de dentro. Peguei minha mala, respirei fundo. Não tinha mais casa, nem onde dormir. Talvez fosse um sinal, ou mais uma armadilha. E então, uma figura se aproximou pela calçada. Um homem alto, de barba por fazer, o rosto coberto pelo capuz. Parou diante de mim e disse: Dona Lourdes, chegou a hora da senhora saber a verdade. Meus joelhos fraquejaram. E naquele instante, eu percebi. Tudo que eu achava que sabia sobre minha vida, sobre minha filha, sobre o passado, estava prestes a desmoronar. Eu apenas consegui sussurrar. Quem é você? Do outro lado da linha, uma voz masculina, suave e familiar, se apresentou. Era o Padre Miguel, um antigo amigo da minha infância, alguém que eu acreditava ter perdido para sempre naqueles anos em que a vida parecia querer me esmagar. Aquele nome, carregado de uma ternura que só o tempo consegue moldar, fez meu coração apertar de uma saudade antiga, quase dolorida. É o Miguel, disse ele, com um sorriso que parecia atravessar a linha telefônica. Voltei para a cidade, e preciso de uma ajuda, só por alguns dias. Eu hesitei. Aquele preciso de uma ajuda escondia algo que eu não sabia decifrar. O medo de rejeitar aquela oferta misturava-se ao orgulho ferido, como se aceitar fosse admitir que eu havia caído, que estava sozinha demais. Ele continuou. A igreja abandonada onde você costumava rezar.
Está prestes a ser demolida. Mas, antes disso, preciso que alguém cuide do lugar, que fique lá, só por um tempo, até eu resolver os papéis. A ideia de voltar para aquele lugar esquecido, frio e empoeirado era como mergulhar em um mar de memórias que eu preferia deixar afundadas. Mas não havia muitas opções. A rua me aguardava, com seu vento cortante e promessas vazias. Então aceitei. Cheguei à igrejinha velha com a alma em frangalhos, o coração pesado como nunca. A porta rangia, protestando contra o tempo, e o cheiro de madeira úmida invadiu meus sentidos, trazendo um misto de conforto e tristeza. O mesmo aroma que me embalava quando criança, quando minha mãe me segurava pelas mãos e sussurrava rezas baixinho, como se conversasse com anjos invisíveis. Deixei minha mala num canto escuro, sentindo o silêncio esmagador da igreja, que parecia uma criatura adormecida, pronta para acordar com algum segredo guardado. Era difícil respirar ali dentro, como se o tempo tivesse congelado e a solidão dançasse em cada sombra. Antes de dormir, ajoelhei diante do altar, aquele mesmo onde minha mãe me ensinou a rezar, onde tantas lágrimas haviam sido derramadas. Fechei os olhos e murmurei: Senhor, me dá um sinal, qualquer coisa. A noite avançava lenta e fria. O vento brincava nas janelas quebradas, e eu sentia um peso no peito, uma mistura de medo e esperança, como se a vida me convidasse a recomeçar, mas sem dizer como. Foi então que, ao ajeitar o velho cobertor puído, algo duro e frio tocou meus dedos. No chão, meio enterrado na poeira, estava um medalhão antigo, com detalhes delicados, mas desgastados pelo tempo. Meu coração disparou. Era o medalhão da minha mãe, aquele que eu havia perdido há mais de 30 anos, depois daquela noite horrível em que tudo mudou. Como aquele objeto foi parar ali? Porque estava naquele lugar esquecido, como se me esperasse. O choque de reencontrar algo tão precioso e tão doloroso ao mesmo tempo me derrubou. Por um instante, pensei em devolver o medalhão, em fugir daquele passado que insistia em me puxar para baixo. Mas uma voz dentro de mim sussurrava que ali, naquele espaço abandonado, existia algo que eu precisava enfrentar. Algo que talvez pudesse me salvar. A noite se fechava, e com ela, os fantasmas da minha história começaram a despertar. No silêncio quase sagrado da igreja, uma sombra se moveu. Alguém estava ali comigo. Ou eu já não estava mais sozinha, como pensei. Meus olhos arregalaram, o medalhão ainda na mão, e o medo me congelou. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Nenhuma resposta, só o eco da minha própria voz, carregada de um desespero que eu não conseguia esconder. Mas havia algo mais naquela escuridão, uma presença que não queria ser vista, mas que me observava. Talvez fosse a própria história que eu tentava esquecer, ou alguém que havia guardado aquele medalhão por um motivo que eu ainda não entendia. Meus pensamentos se embaralhavam enquanto eu sentia a urgência daquele momento. Sabia que aquele recomeço, que o Padre Miguel tinha oferecido, não era apenas uma oportunidade de abrigo. Era um chamado para enfrentar o passado, meus fantasmas, e talvez encontrar uma redenção que parecia distante demais. A porta da igreja, que eu acreditava estar trancada, rangeu novamente, como se alguém estivesse tentando entrar. O coração bateu forte, a respiração ficou presa na garganta. Não pode ser, murmurei para mim mesma, sentindo um frio percorrer a espinha. Quem estaria naquela igreja abandonada comigo, naquela noite fria e silenciosa? E, naquele instante, a dúvida mais cruel me invadiu. Estaria o meu recomeço prestes a se transformar em um novo pesadelo? Na manhã seguinte,
O silêncio da cidadezinha parecia já ter sido invadido por um rumor que se espalhava feito fogo em palha seca. Era estranho como notícias assim, mesmo as mais simples, ganhavam vida própria naquele lugar, como se cada um precisasse alimentar uma pequena chama de mistério e curiosidade para fugir da monotonia. Dizem que luzes aparecem na velha igreja à noite, ouvi de Dona Maria, a vizinha da frente, enquanto buscava seu pão na padaria. E tem gente que jura ter escutado vozes, uns cânticos que parecem anjos cantando. E a cidade inteira repetia isso, enchendo o ar de expectativa e medo misturados. A igreja abandonada, que por tantos anos estivera esquecida pelo tempo, agora era um palco de histórias sussurradas. Muitos evitavam passar perto, enquanto outros, com o olhar entre o fascínio e o temor, trocavam olhares cúmplices. Aquele antigo templo de paredes desgastadas parecia esconder mais do que silêncio e poeira, guardava segredos que só o coração poderia revelar. E então, como um raio que parte ao meio uma nuvem carregada, Vanessa apareceu. Sua presença não era apenas um encontro esperado, era uma tempestade. O rosto fechado, os olhos inchados de quem passará a noite em luta silenciosa contra a dor. Havia nela um misto de bravura e fragilidade que cortava o ar como lâmina. Ela entrou na igreja com passos lentos, quase hesitantes, mas firmes o bastante para que eu soubesse que não havia volta. Mãe, a voz dela saiu rouca, cheia de um peso que fazia meu peito apertar de um jeito que eu não sabia como aliviar. Eu vim porque Roberto quer saber o que a senhora tá aprontando aqui. Não pude evitar um suspiro profundo, tentando conter o turbilhão que começava a invadir meu ser. Era como se, de repente, o passado e o presente colidissem no mesmo instante, obrigando-me a encarar verdades que eu há muito evitava. Antes que eu pudesse falar, Vanessa tirou da bolsa uma carta antiga, amarelada pelo tempo. Suas mãos tremiam levemente, entregando aquele pedaço de papel como se fosse uma relíquia sagrada. A carta era da minha mãe, escrita numa caligrafia delicada, cheia de curvas e laços que denunciavam o cuidado e o amor escondidos em cada palavra. Isso, Vanessa disse com a voz embargada, é da senhora, da vovó. Antes de morrer, ela deixou essa igreja para a senhora. Era a promessa dela. Uma bênção que ela queria que a senhora tivesse. O mundo ao meu redor pareceu se aquietar. A carta era mais que um papel. Era um pedaço da alma daquela mulher que eu perdera há tantos anos, uma herança que eu nunca soubera que me pertencia. E Vanessa sabia disso o tempo todo. Ela baixou os olhos, as palavras saindo quase em segredo. Eu escondi isso da senhora porque tinha vergonha. Vergonha da sua fé, da sua simplicidade. Me perdoa, mãe. E naquele instante, todas as defesas que eu construí haviam ruído. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas, deslizando como rios que encontram seu caminho depois de longas tempestades. A emoção nos envolvia, um misto de culpa e redenção que me fazia querer abraçar e afastar Vanessa ao mesmo tempo. Tanta dor não cabia num só peito, e ainda assim estávamos ali, à beira de algo que poderia ser a cura ou a destruição. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, algo inesperado aconteceu. Uma ventania forte, súbita, entrou pela porta da igreja que rangia ao vento, apagando a vela solitária que iluminava o altar. O escuro tomou conta do ambiente por um instante, e quando a luz voltou, uma marca estava revelada na parede atrás do altar. Era uma inscrição antiga, quase apagada, que até então estivera oculta sob uma camada de pó e tinta velha. As letras tremiam entre o desconhecido e o sagrado, como se falassem uma linguagem esquecida, apenas para quem tivesse coragem de ouvir. Vanessa e eu trocamos olhares,
o ar carregado de uma tensão palpável, como se aquele instante fosse a chave de algo maior, algo que mudaria para sempre o destino da nossa família. O que será que isso quer dizer? Sussurrou Vanessa, os olhos brilhando entre medo e fascínio. E eu, mesmo sem saber a resposta, senti que aquela marca era mais do que um símbolo. Era um convite para desenterrar feridas antigas, para encarar segredos guardados, para finalmente buscar o perdão, não só para nós, mas para aqueles que vieram antes e cujas sombras ainda assombravam nossos passos. E no fundo do peito, uma certeza: aquele encontro na igreja seria só o começo. Um começo que poderia salvar ou destruir tudo aquilo que amávamos. A marca na parede era antiga, desgastada pelo tempo, mas ainda clara o suficiente para tocar minha alma. Uma inscrição feita pela minha mãe, rabiscada com uma letra trêmula e cheia de fé, que dizia em letras miúdas, quase sussurradas: aqui habita a promessa de Deus. Aquela frase, guardada no silêncio da casa que outrora fora tão cheia de risos e agora parecia engolir todas as minhas lágrimas, virou meu amparo invisível. Eu a via como um farol na escuridão, uma promessa não apenas para mim, mas para todos aqueles que já haviam perdido a esperança. Nas primeiras noites após encontrar aquela marca, as lembranças da minha mãe vinham com uma intensidade quase insuportável. Eu me via menina outra vez, sentada no colo dela, sentindo o calor do seu abraço e ouvindo sua voz doce recitar orações. Mas o que mais doía era lembrar do vazio que se instalou quando ela partiu, da ferida aberta que minha própria família me causou, aquela mesma que eu ainda não sabia se conseguiria fechar. A casa parecia cheia de fantasmas, e aquela inscrição era o único pedaço de luz que me restava. Nos dias que se seguiram, algo inesperado aconteceu. Moradores da vila começaram a se aproximar devagar, um a um, com olhares carregados de sofrimento e esperança misturados. Gente que eu mal conhecia ajoelhava ao meu lado, segurava minhas mãos trêmulas, pedindo que eu orasse por eles. Naquele momento, minha dor se tornou menor, não porque desapareceu, mas porque encontrou eco na dor dos outros. Eu orava com eles, palavra por palavra, sentindo meu coração pulsar numa frequência diferente, mais leve. A mágoa que por tanto tempo parecia um peso morto, começava a ceder espaço para uma força nova, quase tímida. Padre Miguel, que havia desaparecido por meses, voltou como um sopro de esperança. Organizou missas improvisadas no salão comunitário da vila, um lugar que antes servia apenas para reuniões e festas simples, mas que, agora, virou refúgio para quem sofria, para quem buscava um pouco de paz. Eu o via todos os dias, exausto, mas firme, com aquela fé inabalável que parecia contagiar até mesmo os mais descrentes. Aquela igreja improvisada não tinha paredes grandiosas, mas ali dentro se formava uma família. Um lugar onde as lágrimas não precisavam ser escondidas, e onde o silêncio do sofrimento era acolhido. Vanessa começou a aparecer com mais frequência. No começo, eu a recebi com um misto de desconfiança e ressentimento. Afinal, ela fora parte da tempestade que destruíra tantas coisas dentro de mim. Mas os dias mostraram outra Vanessa, uma mulher quebrada, carregando seu próprio fardo de arrependimento. Ela trazia sopa quente, ajudava a limpar o chão empoeirado, carregava as cadeiras para as missas. Eu via no olhar dela uma mistura de medo e esperança, como se ela buscasse o perdão que achava que jamais mereceria. Numa noite, quando o sono finalmente chegou, meu descanso foi invadido por um sonho. Minha mãe apareceu, envolta numa luz suave, com aquele sorriso que eu guardava só para mim. Ela falou com uma voz serena, mas firme, como se cada palavra fosse um chamado direto ao meu coração cansado. Perdoe, Lourdes.
Só assim o milagre se completa. Acordei com o coração apertado, como se um nó tivesse sido amarrado dentro do meu peito. As palavras dela rodavam na minha cabeça, retumbando entre as paredes frias do meu quarto. Como poderia perdoar quem me machucou tanto? Como conseguiria dissolver aquela dor que se transformou em raiva, amargura e uma solidão profunda? O telefone tocou, cortando o silêncio da madrugada. Era uma voz que eu não esperava ouvir, firme, urgente, mas com uma fragilidade que me fez prender a respiração. Lourdes, preciso falar com você. É urgente. O nome daquela pessoa trouxe à tona uma tempestade de lembranças que eu jurava ter enterrado para sempre. A mesma que, talvez, pudesse ser a chave para minha libertação, ou para o meu desmoronamento total. Domingo amanheceu cinzento, o céu pesado como o peso no meu coração. A igreja estava mais cheia do que eu esperava. Aquelas paredes que já tinham visto tantas lágrimas agora se enchiam de sussurros, passos apressados, olhares curiosos. E, surpreendentemente, Roberto estava lá. Ele entrou discretamente, tentando esconder o constrangimento que transparecia no jeito duro, quase desconfiado, como quem não sabe se pertence àquele lugar nem àquelas pessoas. O mesmo homem que, meses atrás, virou as costas para a própria filha, agora se ajoelhava entre os bancos, um estranho entre desconhecidos. Senti um nó apertar minha garganta ao vê-lo. As lembranças vieram violentas, as discussões, as palavras duras, as portas que batiam, e principalmente o silêncio gélido que congelava cada tentativa de aproximação. Roberto nunca soube como lidar com a dor. Preferiu fugir dela, como sempre fizera na vida. E, naquele instante, era impossível não pensar no quanto ele mesmo estava ferido, talvez até mais do que nós todos. A missa começou, o som suave do órgão preenchendo o silêncio tenso. Olhei para Vanessa, sentada uns bancos à frente, o rosto escondido entre as mãos. Ela parecia pequena, frágil, uma menina perdida na tempestade que ela mesma ajudou a criar. Por trás daqueles olhos inchados, eu sabia que havia mais do que culpa, mais do que arrependimento. Havia um desejo desesperado de redenção, um pedido silencioso para que o tempo pudesse voltar e apagar tudo aquilo. Quando o padre começou a oração final, o momento sagrado da comunhão, o coração apertou com a força de uma tempestade interna. Olhei para Vanessa novamente e vi que ela já não segurava as lágrimas. Ela estava ajoelhada, o corpo trêmulo, as mãos unidas em súplica, os olhos vidrados, buscando em mim uma resposta que talvez ela nunca acreditasse merecer. Cada soluço dela parecia atravessar minha alma, trazendo à tona memórias que eu queria esquecer, mas que precisavam ser encaradas. Foi ali, naquela penumbra de dor e esperança, que eu percebi. A única maneira de seguir em frente era perdoar. Levantei-me devagar, sentindo o olhar de toda a igreja fixo em mim, um silêncio profundo que parecia suspender o tempo. Me aproximei dela, meu corpo pesado, meu peito quase explodindo de emoção. Coloquei a mão delicadamente no rosto dela, sentindo o calor das lágrimas misturadas com o arrependimento. Eu te perdoo, minha filha, minha voz saiu firme, mas carregada de uma ternura que há muito não sentia. Porque o amor de mãe vence qualquer dor. Naquele instante, algo mudou. A igreja inteira estremeceu. Os olhos que antes se encheram de tristeza agora brilhavam com lágrimas de esperança. O silêncio foi quebrado por um choro coletivo, um suspiro que parecia libertar todos os corações aprisionados naquela casa sagrada. Não era apenas o perdão de uma mãe para a filha. Era a redenção de uma família, de uma comunidade, de tantas almas sofridas que buscavam um sinal de que ainda havia luz.
Foi então que uma luz forte, intensa, quase mágica, iluminou o altar. Um brilho quente, que parecia envolver tudo e todos, trazendo consigo uma sensação de paz e mistério. Pouco depois, um médico da cidade, que também assistia à missa, compartilhou uma notícia que ninguém esperava. Na mesma hora em que eu perdoava Vanessa, seu filho, que estava em coma no hospital há semanas, havia acordado. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A igreja, a mãe rejeitada, o perdão que parecia impossível, tudo se transformou em símbolo de um milagre. As pessoas começaram a acreditar que aquele lugar sagrado guardava uma força além da compreensão, um portal para a esperança e a cura. Mas, no fundo do meu coração, a pergunta ainda martelava: seria possível que o amor, assim como uma semente que resiste à seca, pudesse realmente transformar o que parecia irremediável? Enquanto o sol começava a se esconder por trás das nuvens, Vanessa se aproximou de mim, os olhos brilhando, mas ainda marcados pela dor do passado. Suas mãos tremiam, hesitando entre o abraço e o afastamento. Senti o peso da dúvida no ar. Será que agora, depois de tudo, poderíamos começar de verdade? Ou o medo, o orgulho e as cicatrizes ainda nos separariam? Naquele momento, quando tudo parecia prestes a recomeçar, ouvi um sussurro vindo do fundo da igreja. Um nome, pronunciado com tanta intensidade que congelou o ar. Vanessa. Era Roberto. Ele caminhava lentamente em nossa direção, o olhar carregado de algo que eu nunca tinha visto nele antes. Arrependimento, dor e talvez esperança. E ali, naquele silêncio pesado, entendi que a verdadeira batalha estava apenas começando. Depois daquele dia, tudo mudou, mas não da forma que eu poderia imaginar. A igreja, que antes era só um prédio velho e esquecido, tornou-se o coração pulsante da comunidade. Eu me lembro do primeiro dia em que comecei a ajudar na reforma. As mãos calejadas dos homens e mulheres que nunca antes haviam cruzado comigo naquela rua agora trabalhavam lado a lado, suando e rindo, unidas por um propósito maior. Era como se a dor que carregavam em seus corações fosse sendo lavada por cada tijolo que colocávamos. Vanessa me surpreendeu naquele dia. Eu nunca tinha visto tanta determinação no olhar dela. As feridas entre nós ainda estavam abertas. A distância que a arrogância de Roberto havia criado era como um muro invisível que parecia impossível de derrubar. E, no entanto, lá estava ela, sorrindo com os olhos marejados, me dizendo baixinho: Mãe, talvez ainda exista um jeito de recomeçar. Roberto, que antes era sinônimo de orgulho e frieza, estava diferente. Aquela mudança inesperada o arrancou de um mundo que ele parecia não querer deixar para trás. Quando nos mudamos para aquele bairro simples, senti o peso da humildade rondar cada canto da casa. Ele não tinha mais seu terno impecável, nem o carro reluzente, mas, por um instante, havia um brilho de verdade no seu olhar. Um brilho que, confesso, há muito tempo eu não conseguia ver. Ele largou a arrogância junto com a casa luxuosa. Mas será que ele largou mesmo o que havia de mais profundo em si? Aquela noite, quando ele me confessou, com a voz embargada, que sentia medo de perder tudo, inclusive minha confiança, eu vi o homem vulnerável por trás daquela fachada. E, por um momento, pensei se seria possível perdê-lo para sempre ou se ainda existia esperança no futuro que tentávamos reconstruir. Minha filha, Vanessa, voltou a me chamar de mãe com amor, mas não sem antes mostrar as cicatrizes que a ausência deixou. O silêncio frio que nos separou por meses parecia querer grudar em nossos corações como uma sombra persistente. Quando ela finalmente disse mãe com aquele sorriso hesitante, minha alma quase desmoronou.
Aquela palavra tinha o peso de um pedido de perdão, de um desejo secreto de reconciliação que ambas guardávamos há tempos. Eu, que sempre fui uma mulher de fé, ganhei o carinho da cidade inteira. Pessoas que antes nem notavam minha existência passaram a olhar para mim com respeito e admiração. As crianças corriam até mim com os olhos brilhando, contando suas pequenas histórias de luta e esperança. As famílias vinham se abraçar comigo, agradecendo por ter trazido um pouco de luz onde antes só havia escuridão. Virei uma referência de fé e superação, um título que, confesso, me assustava, mas que eu acolhia como um chamado para seguir em frente. O médico que cuidava dos feridos naquele acidente me contou algo que me deixou inquieta. Outros pacientes, que nada tinham a ver comigo, também estavam apresentando melhoras inexplicáveis. Era como se a força que movia aquele milagre estivesse espalhando suas ondas por toda a cidade. Mas eu me perguntava, seria mesmo um milagre? Ou seria a força que habita no perdão, no amor e na fé renovada? Todas as noites, quando olho para o céu estrelado, sinto que minha mãe, que partiu tão cedo, sorri para mim. Sinto seu abraço invisível me protegendo e me dando coragem para seguir. Sua ausência me ensinou a valorizar cada momento, cada gesto, cada palavra dita com o coração aberto. E, às vezes, no silêncio da madrugada, sinto seu perfume doce, como se ela estivesse ali, me dizendo que, mesmo depois da dor, a vida sempre encontra um jeito de florescer. Mas nem tudo estava tão perfeito quanto parecia. A paz que tentávamos construir começava a ser ameaçada por sombras do passado que insistiam em não nos deixar em paz. Roberto recebia telefonemas misteriosos, sussurros em corredores vazios que ninguém mais via. Eu mesma comecei a sentir um frio estranho no peito, uma sensação de que algo muito maior estava por vir, algo que poderia destruir tudo o que tínhamos lutado para reconstruir. E, naquela mesma noite, quando me preparava para dormir, ouvi um barulho no quintal. Um sussurro quase inaudível. Um nome sendo chamado com uma voz carregada de dor e rancor. Vanessa. Meu coração disparou, e a escuridão da noite pareceu engolir a esperança que eu tinha conseguido juntar até então. O que estava chegando naquela casa simples? E quem estaria disposto a destruir o que a fé e o amor tentavam curar? Eu sabia que a vida depois daquele dia não seria mais a mesma. Nem para mim, nem para Vanessa, nem para Roberto. E então, naquela escuridão, uma verdade escondida, uma promessa de dor e redenção, começou a se revelar. Hoje, estou aqui, sentada no banco da mesma igreja que, por tantos anos, foi um refúgio silencioso para minhas lágrimas. Um lugar esquecido, onde o tempo parecia estagnar. Mas ela não é mais abandonada. As paredes, que um dia ecoaram apenas o vazio da dor, agora carregam os sussurros da esperança e da fé renascida. O sol da tarde invade pelas janelas coloridas, pintando no chão desenhos de luz e sombra, como se o passado e o presente dançassem juntos num último adeus. Fecho os olhos por um instante, sentindo o perfume antigo da madeira misturado com o cheiro sutil das flores que Vanessa trouxe esta manhã. Foi ela quem me resgatou, mesmo quando eu mesma me achava perdida. Você é mais forte do que imagina, ela sempre diz, mas nem sempre consigo acreditar nessas palavras quando a noite chega e o silêncio me cerca. O passado, às vezes, me visita de forma cruel. Lembro das noites em que meu peito doía tanto que parecia prestes a explodir. Lembro de minha mãe, com sua caligrafia trêmula, escrevendo uma promessa naquela parede. Uma promessa que, por muitos anos, pareceu um eco distante, quase um sonho inalcançável. Ela sabia, eu sei, que o perdão era um caminho difícil, talvez o mais difícil de todos.
Por muito tempo, carreguei dentro de mim o peso da mágoa. O rancor pela ausência do pai, que se perdeu entre escolhas erradas, a traição da amiga que cruzou meu caminho apenas para me ferir, e a vergonha de minha própria fraqueza, quando duvidei se conseguiria seguir em frente. Mas hoje, cada uma dessas dores, mesmo as mais profundas, me trouxeram até aqui. A igreja, com seus bancos gastos, testemunhou minhas lágrimas, minhas preces mudas, e agora minha libertação. O perdão não é esquecer, aprendi, nem deixar de sentir. Perdoar é soltar a corrente invisível que aprisiona a alma, é permitir que o coração respire de novo, mesmo que ainda sinta cicatriz. Roberto está ali, perto do altar, ajeitando os últimos detalhes para a missa de domingo. Ele não é só o homem que me ajuda na igreja, é o homem que aprendeu a amar minhas sombras e minhas luzes, mesmo quando eu não conseguia enxergar nenhuma delas. Há tanto nele que ainda guardo em silêncio, histórias que nunca contei, medos que ele desconstrói com sua presença silenciosa, quase como se dissesse: estou aqui. Você não está mais sozinha. Vanessa, com seu jeito simples, se tornou minha irmã, meu refúgio, minha voz quando minhas palavras falham. É impressionante como pessoas entram em nossas vidas para transformar até o que parecia irreversível. Ela me ensinou que amor não é só paixão, é cuidado, é presença, é estar quando o mundo vira as costas. A cidade, que antes parecia sufocar a todos com sua tristeza, renasceu também. O movimento na praça, as risadas das crianças correndo descalças, os sorrisos tímidos das senhoras que cuidam do jardim. Tudo mudou. Sinto, às vezes, que aquele buraco no peito que sentia quando entrei na igreja pela primeira vez está começando a fechar, preenchido pela fé renovada e pela certeza de que nem toda história termina em dor. Mas, dentro de mim, ainda resta uma dúvida, e é essa dúvida que me assombra nas noites mais silenciosas. Será que o perdão que ofereci aos outros, consegui também oferecer a mim mesma? Será que, por mais que liberte a alma, consigo deixar ir o que ainda me prende? Um sussurro da memória invade meus pensamentos. A promessa que minha mãe escreveu naquela parede, há tanto tempo, ainda brilha como uma luz tênue, insistente, dizendo que é possível recomeçar, mesmo que as cicatrizes pareçam eternas. Ela dizia que a fé não move apenas montanhas, mas corações despedaçados. E hoje, olhando para aquele banco onde tantos sentimentos se misturaram, eu me pergunto: quantas outras Vanessa e Roberto existem por aí, escondidos em meio às ruínas de suas próprias vidas, esperando por um sinal, uma mão estendida, um gesto de amor que mude tudo? Se essa história tocou seu coração, então saiba que não está sozinha. Quem você precisa perdoar hoje? Quem ainda prende sua alma num silêncio que dói? Eu sei como é difícil. Sei do peso que cada palavra não dita carrega, da solidão que invade quando pensamos que ninguém mais nos entende. Mas se puder, compartilhe comigo. Deixe essa dor sair, transforme sua história, assim como a minha foi transformada. Porque, no fundo, o perdão é um ato de coragem. É o primeiro passo para se libertar do passado e, quem sabe, se permitir amar de novo. E enquanto me levanto do banco daquela igreja, sentindo as lágrimas molharem silenciosamente minhas mãos, uma vozinha dentro de mim insiste: esta história não termina aqui. Algo ainda está por vir. Algo que vai mudar tudo outra vez. Para sempre.